Então vamos falar sobre grafite e política. Eu vou pegar esse tema que que a gente está mais aquecido, que é sobre, né, que tem duas políticas. A política como intervenção política e a política do poder público. Vou começar pelo poder público, né? E só assim, resumindo a conversa, né? Ao mesmo tempo o poder público, ele faz de conta que aceita ou até aceita, mas ele tenta organizar isso. O Simples me falou uma palavra, domesticar. Então vocês querem grafitar, mas vai ser assim. E a gente vai dizer para vocês que grafite é isso e pichação é isso. A gente vai dizer para a cidade como é que é. Né? Em várias políticas públicas, sim ou não, dessa forma, às vezes acerta, às vezes erra. Hoje a gente tem algumas, não só na cidade de Curitiba, mas tem aqueles movimentos anti-pichação, que daí sai todo mundo pintando as paredes e limpando a cidade, ou as escolas fazendo seus alunos pintarem os muros, enfim. E tentativas de políticas públicas a respeito desse tema. Eu queria que a gente conversasse um pouco essa relação, né, do poder público que regulamenta a cidade, e essa manifestação do grafite não é uma manifestação regulamentada, nem organizada, né, enfim, ela não está para ser organizada. E como que você estava falando de políticas, inclusive de políticas públicas para o jovem, né, e aí ao mesmo tempo você tenta fazer políticas públicas do grafite para organizar isso. Como é que a gente pode falar a respeito desse tema, assim? Então, eu primeiro, a princípio, assim, porque eu falo a minha experiência que é bem chocante, né? Porque eu tipo assim, eu me sentia invisível, né? Vamos dizer assim, né? Até tem uma molecada sendo invisíveis, né? No sentido jovem ser invisível, né? Isso é uma coisa que é claro, né? Acho que está bem claro, tanto é que essa questão de violência e tal. E também a questão do jovem, eu queria falar também no sentido, nos anos 90, que eu tava, uma coisa que também que é bem forte, no sentido que existia a torcida organizada, e tipo assim, pra mim eu existia, e tipo até é uma coisa que eu fico em dúvida também, daí eu fico pensando, será porque eu sentia medo, por isso que eu quis fazer grafite, entendeu? Porque eu sentia medo de viver na cidade, vamos dizer assim, senti medo, daí eu sinto forma de se afirmar, de criar um espaço, uma identidade, um espaço de relação afetiva, alguma coisa assim, daí você sai, né? Daí a princípio é a partir disso, né? Daí tipo, ou seja, daí como é que a gente... Vou pensar hoje o jovem, né, na cidade, eu acho que não tem. Eu acho que tem esporte, né, que a pessoa fala esporte e tal, que eu acho que é super importante. Acho que é uma coisa clássica, tão antiga quanto, né, eu acho que é super importante, mas aí acaba sendo jovem, nasce na cidade, às vezes acaba você não se identificando com isso, né, questão de identidade mesmo, né, de não querer jogar futebol, não querer lutar karatê, não querer jogar capoeira. Eu joguei capoeira numa época mais juvenil também, mas daí chega um momento que, pelo menos pra mim, né, no caso, eu me sentia assim uma coisa que não estava lá em casa, lá, tipo, meus pais faziam eu trabalhar, eu ia trabalhar, né, e tal, e aí, né, daí só trabalhar, e daí, né, daí eu ficava, daí tipo uma coisa que eu fiquei pensando, daí tipo que me tocou bastante quando eu recebi a carta do Honesto lá, né, daí foi a primeira vez que alguém deu atenção pra mim, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma pessoa desconhecida, nem me conhece, como é que responde uma carta pra mim, né? Vamos dizer assim, né? É uma coisa que me despertou isso. Daí eu fico pensando nesse sentido, né? Que momento na nossa sociedade a gente tem esse acolhimento do jovem no sentido mais multidisciplinar dentro de várias coisas, né? Eu acho que a prefeitura tenta, de alguma forma, nesse sentido, talvez que foi tocado, no sentido de trazer e tentar cercear ali, alguma coisa assim, né? Ou domesticar, não sei. Mas eu fico pensando no sentido de que como que o momento que o jovem é abraçado, assim, né, na sociedade. Eu penso mais nisso, no sentido de direcionamento, mais da forma mais ampla possível. Né? Eu vejo dois tipos de atitude dessa sociedade estabelecida, né? Uma é valorizar, né? A gente conhece as pessoas lá da Fundação Cultural de Curitiba que abrem espaço para projetos de arte de rua, por exemplo. Claro que passa por essa questão, é domesticação, não é? É uma valorização, enfim. Mas é uma política que, de alguma maneira, eu acho que é construtiva. Né? E existe uma outra que é totalmente repressiva, que é hostil, que é violenta, sim, e é muito violenta. Né? Então, tem lá, eu não vou dizer o slogan, porque eu odeio, né? Eu odeio a palavra vandalismo. O que é vandalismo, gente? Vandalismo para mim é quebradeira, incendiar, né? Pintar o meu muro não é vandalismo. Se eu não gostar, eu pinto por cima, pronto. Né? Põe umas plantinhas. Mas essa questão da repressão, eu acho
muito difícil, porque a gente estava falando de preconceito. Uma campanha assim, repressiva, ela só acirra o preconceito. E o que a gente precisa é o contrário. Então, 1000 vezes as campanhas da Fundação Cultural, os projetos que eles abrem, porque a questão toda é o preconceito. Né? Você chega, a polícia, você falou das menininhas pintando aqui, tinha 3 carros de polícia para prender as 2 menininhas. A polícia tinha que fazer outras coisas, buscar, né? Outro tipo de trabalho. Outros trabalhos. Vamos dizer Quer falar, assim. Júlio, sobre isso? Eu acho que o poder público, ele é o que é, né? Então, o que dizer, né? Existem espaços que podem ser lidados a partir do que a Beth acabou de falar, que ajudam você a desenvolver certos aspectos, por exemplo, da construção de identidade da moçada, da liberação de uma energia criativa, né? Que, enfim, a energia é energia, você pode dirigir ela para um lado ou para outro, ou não ser capaz nem de perceber que ela pode ir para um lado ou para outro, quanto mais dirigir. Então, à medida que você tem esse tipo de espaços no interior do poder público, esses espaços podem e devem ser utilizados. E eu acho que acaba aí, né? É o que podemos dizer a respeito. Tem continuidade. Porque o resto é a coisa que você mencionou do rolezinho. A gente já teve casos, não só aqui, mas no país, vamos dizer assim, essa coisa de você usar uma força desproporcional àquilo que você está combatendo, o que revela toda uma visão de mundo, vamos dizer assim, que está presente nos indivíduos, que são a instituição gentrificada, como você falou, e que revelam o perfil das instituições que acolhem no seu interior e formam indivíduos com esse perfil. Então, por exemplo, quando o pessoal atira nos manifestantes, você vai dizer, bom, mas teve um que soltou um rojão, o cara jogou uma pedra. Eu me lembro de uma cena de um filme sobre a liberação da Argélia, que acho que o primeiro-ministro francês falava que o pessoal do movimento de libertação da Argélia eram covardes porque eles usavam mulheres e crianças para atacar os franceses. Daí o cara respondeu, bom, vocês usam aviões para jogar bomba em cima de nós. Se vocês nos derem os aviões e as bombas, as nossas mulheres e as nossas crianças vão ficar em casa e a gente vai jogar bombas em vocês com os aviões como vocês fazem com a gente. Mas como a gente não tem outra maneira de se defender, as mulheres e as crianças estão com a gente lutando por isso. Então acho que o poder público, ele está preocupado no sentido geral, né? Genericamente falando, em vender as coisas, né? Então, assim, o Estado é um prolongamento das grandes empresas e é para isso que ele serve, em qualquer lugar do planeta, né? Ele está ali para ajudar um determinado ramo da economia a se desenvolver mais. E aí os ramos da economia que estão se desenvolvendo mais são esses ramos, vamos dizer assim, os que são fora da lei, né? Então o Estado ele está aprisionado por esse tipo de entidade financeira, vamos dizer assim, né, que movimenta dinheiro. Se pensar os bancos, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa e tal, é o que tem sustentado a economia no planeta. Então, desse poder público mais geral, enfim, mais globalizado, que nem você falou há pouco, não dá para esperar que eles façam outra coisa que não atirar nas pessoas e tal, porque as pessoas estão fazendo coisas diferentes do que elas deveriam fazer na concepção deles,
que é consumir o tênis, consumir. Então, o grafiteiro é legal para o sistema, o skatista ou o ciclista, quando ele compra Nike, quando ele compra isso, quando ele compra aquilo, quando ele compra aquilo outro. Aí ele é gente boa. Mas se ele chama as pessoas para dizer essa vida que você quer para você, aí ele é um problema. Eu só queria comentar, tem a ver com o que o Ângelo falou. Digamos, existe um terreno baldio na cidade, Curitiba, né? Existem milhões de terrenos baldios. Alguém vai lá e escreve lá no terreno, uma pichação, grafite, o que seja. Aí a prefeitura fala, olha só que coisa, né? A prefeitura, ou o governo, ou enfim, um órgão. Alguém fala. Isso, alguém fala, né? Uma pessoa, uma sociedade estabelecida, enfim. Eu até dei esse exemplo quando nós fomos na rádio, num debate que foi, o Rodrigo também estava lá. As pessoas apagam o muro, que legal, tá bonita a cidade, mas o que tem dentro do terreno ninguém quer ver ou não mostram, porque, sei lá, tem gente usando droga, tem gente morando lá que não tem casa, tem, sei lá, doença, tem animais, enfim. Então, acho que dos problemas da cidade, a pichação e o grafite é o de menos, sabe? Tem N problemas na cidade que devem ser resolvidos. Fiz em aspas a pichação com o grafite como problema, que eu não acho que é um problema. Enfim. Eles fazem esse tipo de recorte, né? Mostra o grafite, talvez para não mostrar outra coisa também. Falando sobre essa política de apagar e a cidade está limpa, né? Não sei se está tão limpa. Enfim. Tem muito a ver com o tema espelho da cidade, né? O que está sendo apagado, o que se reflete de verdade. Agora tem uma coisa que é bem interessante. O grafite, ele quer se fazer visível. Ele existe pela visibilidade, então ele não quer ser escondido. Tem alguns casos muito estranhos. Também né? não, mas de forma geral quer se fazer visível. Nem que seja para poucos. Nem que seja para poucos, mas quer se fazer visível. Então, de fato, outras coisas a serem repelidas não querem se fazer visível. O grafite quer se fazer visível. Então, também assume esse aspecto. Então, faz parte, está intrínseco a isso que é a visibilidade. Então, enfim, não dá para você dizer assim, não está vendo outra coisa. Tá, talvez não esteja vendo, mas o grafite vai estar vendo e é para ser visto. Ele quer tanto ser visto que ele escancara esses problemas, eu acho. Eu vejo mais esse lado, assim, eu vejo mais um lado no sentido, uma coisa que eu pensava. Até uma etiquetinha numa placa, ele não está ali por acaso, sabe? Acho que nada é por acaso. Então, não estou dizendo que é destino, enfim, mas o cara colou naquela placa, aquele adesivo, o lambi-lambi ali, ele não colocou, sei lá, aqui embaixo, né? Ou ele colocou ali para ser visto, exatamente. Então ele escancara alguma coisa. Claro. Sempre, né? Não, no sentido de visibilidade, o jovem invisível, né? E fazer grafite para ter visibilidade. O trabalho ter visibilidade, logo o jovem tem visibilidade, vamos dizer assim, né? Esse jogo do espelho, vamos dizer assim, né? Mas assim, é que me chama a atenção desde quando eu comecei a fazer grafite, no sentido de fazer grafite no sentido de perceber o que é certo e o que é errado, né, dentro de uma sociedade. Mas só que aí é um sentido, um sujeito que está refletindo, né, tipo, no sentido de eu uma auto-reflexão, né, no sentido do certo e do errado. Eu posso fazer grafite? Não posso fazer grafite? Daí essa dúvida, né, se pode ou não pode, né, talvez uma dúvida que seja uma besta às vezes, né, no primeiro momento, né, mas aí você é uma coisa que fica ali, né, e tá até hoje aí, né. Tipo, daí acaba se tornando algo diferente, outra coisa, né? Mas de pensar essa coisa de saber o que é certo e o que é errado. Mas isso é uma coisa também que eu não posso falar certo e errado, porque quando a gente começa a viver assim, durante os nossos percursos de vida, nunca é assim certo e errado, né? A gente vai tendo as escolhas na vida e tal. E daí, mas não sei, agora não sei como é que eu posso falar a questão. Acho que eu queria puxar então um gancho sobre essa tua fala, para a gente entender grafite, entendeu? Não grafite como manifestação política, né? O Thiago falou, a gente quer ser visto ou quer ser lido, a gente está dizendo alguma coisa. Então tem um termo, né, da Elizabeth que grafite acaba sendo uma mídia alternativa, né? Uma possibilidade de se fazer um grande jornal, é uma mídia alternativa de se comunicar. Comunicar é um ato político.
política, né? O conceito dela é de intervir na cidade, então o grafite é, poxa, um grande instrumento, né, de intervenção na cidade. Não que, porque ela é espontânea, não que o cara vá lá pro grafite porque quer fazer política, né? Não tem essa intenção imediata. Mas é um ato político por quê? Por quê? Porque ele se coloca, né? Coloca nas suas críticas, nas suas necessidades, nas suas vontades, naquilo que ele acha que tem que mudar, por exemplo, né? Em relação a esse sistema com o qual ele não concorda. Então, é um ato político também nesse sentido. Apesar de ser espontâneo, inorgânico, porque um não combina com o outro, vamos fazer um movimento X, não tem nada disso. É inorgânico, mas parece que todos têm essa mesma, quer dizer, não todos, né? A sociedade em geral, ou parte da sociedade, tem essa... está contra determinadas coisas e todos parece que têm mais ou menos as mesmas concepções. Né? Eu tenho uma ideia, acabei de ter, eu vou falar. Quando você estava falando, Beth, me veio uma coisa de... por que é político esse negócio? Porque o que a gente entende por política é uma forma de controle das pessoas, sabe, na culpa, na negação da identidade e da autonomia. Então, você tem que se dirigir... outro dia eu estava fazendo troca de alimentos no passeio público. Aí veio o rapaz lá falar com a gente, aí alguém falou, traz aquele fulano que toca viola. Aí ele disse, mas você tem que passar por 5 órgãos públicos para o cidadão tocar viola no espaço público. Ele pode tocar 2 músicas, se ele tocar 3, dá o maior zebra. Não sei se tem que pagar direito autoral, então você passa pelo órgão 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e eles estão tentando levar o cara lá para tocar viola na feira de orgânicos faz 6 meses. E até agora não conseguiram e talvez desistam antes de chegar ao final do caminho, que pode ser não. Então, por que fazer grafite é um ato político? Porque ele devolve para o cidadão, para o indivíduo, aquela coisa assim, eu sou capaz. Eu vim aqui e fiz e continuo vivo. E além de continuar vivo, eu estou me sentindo super feliz. Aí, em vez de eu votar naquele cidadão, que eu nem vou lembrar o nome dele, que depois vou, daqui 4 anos, votar em outro, vou fazer isso. Né? Porque isso me faz sentir vivo e me faz sentir feliz. E não tem nada mais subversivo para qualquer tipo de governo do que você se sentir capaz de fazer o que você escolher. Porque você pode escolher não votar, você pode escolher mudar de país, você pode escolher não comprar nada que custe mais do que o dobro do que deveria custar, você pode escolher um monte de coisa. Agora, se você acha que você não é capaz, que você não dá conta, que é muito perigoso, aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí se você fica nadando na raia 300 mil vezes indo e voltando e sai da piscina e vai dormir, você está perfeita. Certo? Acho que por isso que é político fazer grafite. Faz o potencial criador existir, né? Que às vezes ele é reprimido. Autoconfiança, autoconhecimento. Autoestima. Acho que tem um aspecto que a gente teria que colocar também, que é uma coisa que eu noto que perpassa os discursos, não daqui, mas de toda a leitura que se faz do grafite. É uma coisa polarizada, né? Então fica muito uma coisa assim, fazer pode, fazer é legal, reprimir não pode, reprimir é uma merda. Só que a gente vive numa sociedade de indivíduos que se conectam institucionalmente. Então, talvez houvesse que se pensar no aspecto dos limites, por exemplo, da repressão. Você não pode não reprimir. Por quê? Porque a vida das pessoas ela é cheia de repressões que fazem parte da convivência. Né? Então, inclusive eu penso em modelos de países que têm ordenamentos jurídicos mais sólidos, instituições mais respeitáveis do que as nossas. Tomemos como referência o caso da Alemanha. E que lidam melhor com o seu grafite.
né? Então, eu às vezes tenho a impressão de que a nossa discussão, ela fica muito nisso, tipo, você levantou um ai contra, então você é um fascista, você é um porco, você não, vamos conversar, vamos colocar as coisas nos devidos, né? Aí talvez seja um pensamento não pequeno burguês, seja um pensamento micro burguês, daquele cidadão que juntou dinheiro, montou a sua quitanda, pintou a sua parede, ele fez aquilo, para algum sacana chegar e pintar no dia seguinte. E ele dizer, puxa vida, como é que fica isso aí? Se eu também sou micro, se eu também sou nano, né? Então talvez seja preciso pensar, e isso é uma decorrência de uma repressão de décadas, né, que a gente passou, não nesse aspecto de que não deve ter repressão, ou de que mesmo a palavra repressão já soa como um fascista falando. Não, quais são os limites disso? Vamos colocar os pingos nos is para que não vire uma pagaia, uma bagunça imensa, né? Parece um discurso meio de radialista policial, né? Mas a coisa ela passa um pouco também por aí. Até porque os próprios artistas de rua também querem se ver respeitados. Ou seja, tem coisas que eles não toleram. Opa, se tem coisas que eles não toleram, tem coisas que eles querem reprimir também. O comportamento negativo do outro. Como é que fica, né? Eu queria falar sobre as primeiras coisas assim que a gente aprende em psicologia, que é aquela coisa lá do Pavlov, do cachorro, né? Então a gente aprende que punição não funciona e que tem outras formas de se fazer, né? Que as pessoas aprendam, né? Você colocando não pode, não deve e usando força, usando, né? De coação, de ameaça, não funciona. Nada disso funciona e acho que as professoras estudam isso, só que às vezes um pouco se esquece, né, na educação disso, né, quando pais, educadores, enfim. E que tem outras formas, né, de diálogo e de chegar na pessoa e fazer com que ela entenda esse ato na sociedade, né, de responsabilidade com o que ela faz. Por exemplo, se ela faz um ato que prejudica toda aquela pequena comunidade, né? Ela tem que entender essa responsabilidade. Acho que também dá pra pensar também a questão porque se for pensar, se colocar esse exemplo, né? Porque aí tá, né? Ele vai dar exemplo. Eu acho que é um grande problema, né? No sentido de exemplo, no sentido de pensar exemplo, no sentido de exemplo, né? Eu faço, você faz, né? No sentido, porque se for pensar política, né? Pensar política, a gente tem um sistema, qual é o sistema que a gente vive? Capitalismo, né? Daí os valores são pautados a partir do capital, né? Só que daí tem o capital humano também, tem uma coisa que nem se fala aqui, né? Capital humano, né? Daí é uma coisa que acho que só o Gilberto de Mensaine, que costuma falar na coluna dele, lá da vez na Folha de São Paulo, uma coisa assim, né? Mas é uma coisa que, tipo, se pensar, né? Questão de valores, no sentido de valor de uma pintura numa parede. É mais fácil, molecada, todo mundo fala, né? Pra gente é fácil sair pintar, sair pichar, né? Porque é uma coisa fácil, né? Só chegar e fazer, né? Daí pra mim construir isso, construir meu lugar, né? É mais caro, né? Exige mais trabalho, vamos dizer assim, né? Pra mim construir minha casa que eu moro no Xaxim não é de madeira, né? Pra minha mãe fazer uma casa de alvenaria custa 50 mil reais, vamos dizer assim, né? Daí, tipo, eu construo, imagina, eu construo, o cara vai lá e picha, né? Daí as pessoas pensam nessas relações de valores no sentido monetário, talvez, né? Acho bem... de propriedade, vamos falar monetário no sentido de valor mesmo, de dinheiro, sei lá, não sei nem se pode falar isso. Não, né? isso é interessante porque tem um discurso né? formal que diz, porque a pichação causa não sei quantos milhões de prejuízos. Para quem? Para quem? O vendedor de tinta? Né? Então tem essa coisa. Então isso faz parte do discurso, sim. Mas eu acho muito frágil esse argumento. Eu acho que as questões são outras. Eu acho que talvez a pessoa se sinta... lógico que aquele que tem que pintar tem que comprar mais uma lata de tinta. Tá, pesa, né? Mas... O cara pode ter que fechar o negócio dele. Pode ter que fechar o negócio, mas é aquilo que você estava colocando. Eu acho que é perfeito. Você também colocou,
Tem a convivência, o meu limite, tem a responsabilidade. Agora, que tipo de orientação, não vamos dizer nem de legislação, que tipo de orientação poderia melhorar essa situação, poderia aproximar? Tem que ter um pouco de repressão, sim, tem que ter. É um processo civilizatório, né? Então tem que ter, mas não pode ser, indo lá e agredindo. E vendo o pichador, o grafiteiro, o artista de rua como bandido, né? O artista como bandido. Acho que essa repressão não pode, né? Mas a repressão do diálogo, que vai atrás da coexistência das pessoas pacíficas. Eu lembrei de uma história que minha filha me falou. Ela dá aula para escola e para, acho que, primeira, quarta. Uma vez chegou um moleque de 5 anos para ela e estava muito triste e tal, e aí falou que estava muito triste. Por que você está triste? Porque meus pais não gostam de mim. Por que seus pais não gostam de você? Porque eles nunca me dizem não. Então, quer dizer, cada vez que você coloca um limite, e aí a coisa, né? Vai lá o cara pichar, você pega e atira nele, você chama, vem cá, senta aqui. Sabe quando que eu gostei de fazer isso? O meu filho vai ficar sem comer, que é seu amigo, porque papai. Então você está dizendo um não diferente de você parar de disparar no. Tá porque puxando daí o pai do moleque. Tá puxando a responsabilidade. Isso. Então você faz um movimento, porque é básico isso. Porque, né, você pode pensar no cachorro, papagaio, pardal. O pardal tem hierarquia, os pardais mais velhos comem primeiro, os mais novos comem por último. Se sobrar comida, senão os novos morrem. É simples. É uma lógica de hierarquia. E não tem repressão nenhuma. É instituído socialmente no mundo dos pardais. E pronto. A gente não é pardal, né? A gente também precisa... Bético, fale, o que você acha? Quando ele falou em questão de hierarquia, aí meus neurônios aqui, eu estava brincando, porque quem é que está ganhando a guerra, entre aspas, contra o picho? Né? Quem é que está mandando? Então a hierarquia é aquele que não quer ou é aquele que está fazendo independente? Então aí aí na minha cabeça a hierarquia... Né? Ela pode ser. Porque também, quando eu conversei com alguns pichadores, teve essa coisa, não piche, ou piche é vandalismo, denuncie. Já teve uma campanha dessas há uns 4, 5, 6 anos. Na Segunda Guerra tinha uma campanha assim também, né? Para denunciar. E aí eu conversei com alguns pichadores e eu falei, vocês picham mais ou vocês picham menos por causa da campanha? A gente picha muito mais, é muito mais divertido. Então, campanhas repressoras é o que a Tati falou. O efeito é o oposto. Então, não adianta reprimir de cima para baixo. Na minha opinião, muito mais importante são os arte-educadores que mostram para as crianças o que fazer com o seu talento. Quer escrever o teu apelido? Vamos inventar o teu apelido? Então... escreve aí com letras diferentes, de ponta cabeça, de trás para frente. Elabora um pouco mais. Bota um personagem, sabe? Em cor. Então você já está saindo desse estigma, né? De que o picho preto é feio. O que é feio e o que é bonito? Eu sei que ainda não é hora de falar nisso, mas é uma questão bem complicada, né? Para mim não é complicada, para mim é simples. Mas, então, repressão, para mim não adianta. 1000 vezes essas outras iniciativas da Fundação Cultural. Então, quando eu estou falando assim, eu nem estou pensando no sentido assim de definições de coisas e tal, no sentido de que é certo, que é errado. Tipo, se a pessoa pintar, não pintar, os seus valores, não é. É que eu sempre, quando eu penso em questões de educação, é questões de reflexão. Minha ideia de educação é a ideia de reflexão, não de conscientização, não de direcionamento. Eu não acredito nisso. Tipo assim, agora que eu entrei na faculdade e tal, um dos meus
interesses, começar a estudar e tal, no sentido de estudar as instituições mesmo, no sentido de aquela coisa de investigação que Foucault fala, que eu nunca li o livro dele também, mas de entrar nas repartições para estudar essas repartições, né? Entrar na ONG, entrei na ONG, no sentido de investigação, que é a ONG, né? Entrar no estado de arte, questão de educação, comecei a entrar nas escolas também, no sentido de investigar, né? Daí eu acho que a gente não pode não somos nós que determinamos as coisas, né? A gente não pode determinar as coisas para as novas gerações, né? Como a gente vai determinar uma coisa para a nossa nova geração, né? Quem somos nós para falar alguma coisa, né? Mas aí eu penso no sentido de reflexão, né? Mais no sentido de perguntar, né? Sempre perguntar, né? Com certeza. Eu acho que questionamentos. Aí eu acho que é muito mais válido. Questionamentos. Como você colocou, disse assim, chegar e dizer assim, vem cá, você percebeu que para mim vai ser para mim vai ser duro mudar de novo, que pega a questão da responsabilidade. Então, orientações. Agora, como? Aí é uma outra pergunta, eu acho que... Um grande debate. E depende da situação, depende de quem quer. Mas aí, volta ao como. Tem que, então, as pessoas têm que estar tão preparadas a ponto de conseguir dar conta de tanta particularidade. Então, o como instrumentalizar as pessoas para compreenderem tanta sutileza, tanta variação. E se a gente tem, quer dizer, eu só tenho um filho, mas se eu tivesse 2 ou 3, eu teria que falar diferente com cada um deles. Mas é respeitar que a pessoa tem uma mente e é isso. Quando eu falei na escola de mostrar o desenho e tal, foi no sentido de instrumentalizar, não de direcionar, sabe? Mas de mostrar possibilidades. Claro que só vai saber usar bem aquele que reflete, aquele que pensa, aquele que o professor instiga, né? Mas então eu acho que uma das... Aliás, as 2 funções maiores da escola são essas. Uma é refletir, questionar. E a outra é instrumentalizar no sentido de mostrar muitas maneiras de fazer. Agora, por seja o que for. Que aquele professor que foi exemplificado agora há pouco, que pega o desenho do sujeito, a massa, diz que é lixo, joga no lixo, nem cabe mais, né? Deve existir, claro. Eu acho que esses sujeitos não desapareceram. Mas não vai ajudar. O que vai ajudar é aquilo que você colocou, quando está com os teus alunos, de mostrar caminhos, de incentivar, e também pode ser que a pessoa esteja ali na aula de artes odiando tudo aquilo, porque não é aquilo que ela quer. Então, assim, mas conseguir compreender. Então, essa sensibilidade tem que ser desenvolvida. É um desafio. Alto custo.